São exatamente 5h26 da manhã. Eu já tô aqui do lado de fora. Vim ver o amanhecer aqui. Consultei, a temperatura tá 22 graus, tá frio. Eu tô bem encasacada. Assim, né? Isso aqui no Nordeste é frio. Pra quem estiver acompanhando o vídeo. Tá um silêncio total e absoluto. Não percebi ninguém acordado. Ali onde eu tô hospedada. E vou começar meu processo de meditação, de contemplação. Eu desejo uma excelente segunda-feira para todos nós, uma excelente semana, a 1ª de agosto. We sit and watch the sunrise, where heart and soul belong. A realidade aqui são 9h28, aqui só chove, tá muito frio. Eu sou bem friorenta, de repente não tá esse frio todo, eu acho que tá em torno de 22, 21 graus, mas a sensação térmica tá mais baixa. Tá aquela chuva constante, com um dia mais aberto, não tá fechado não, sabe? Escuro, mas tá chovendo. E realmente a temperatura é bem mais baixa do que eu costumo, né, no dia a dia vivenciar. E aí isso tá fazendo com que eu fique por aqui. Já comecei até a editar esse mini vlog. Tava fazendo isso, colocando alguns vídeos aqui e tal. E lendo.
Estou entre fazer alguns registros de coisas que me ocorrem, que eu julgo serem importantes, para pontuar, para desfrutar bem do início da semana. Afinal de contas, hoje é segunda-feira e é a partir desta semana que eu retomo ao ano letivo, né? O segundo semestre do ano letivo. E aí as aulas, elas vão voltar agora, as minhas aulas particulares. Alguns alunos tinham cessado para ter um período de descanso, de recesso, outros permaneceram, mas poucos. E aí essa semana eu volto dando um gás maior. Então eu tenho algumas coisas para organizar, eu estava pontuando isso, aproveitando esse momento de clareza, né? Que as coisas estão me ocorrendo de uma maneira, entre aspas, mais leve, bem entre aspas. E engraçado estar dizendo isso, porque eu tô vendo o quanto é importante, né? A gente ter um tempo só para desacelerar. Eu sempre penso isso é uma coisa que eu já trago de outras viagens que faço e tal. Não sei se com vocês por aí é assim também. Quando a gente chega os primeiros dias, a gente meio que tá no automático ainda, né? Pensando muito, muito ansioso. Não que a gente deixe de pensar em algum momento, mas a gente meio que se organiza, né? A gente precisa de um tempo para se organizar mentalmente, emocionalmente também. E aí eu sinto que eu ainda tô um pouquinho embaralhada, sabe? Embaraçada, embaralhada, porque eu vinha de momentos bem turbulentos emocionais, bem internos mesmo, mas isso não estava sendo refletido, não que eu percebesse no externo, mas internamente estava tudo muito demandante também pelos últimos acontecimentos, né, pessoais, relacionados ao universo familiar, trabalho, tudo. E aí eu sinto que eu tô começando agora a desacelerar mais, a entender assim, poxa, eu tenho hoje o dia todo mais tranquilo, eu vou poder desfrutar, né, desse momento, dessa tranquilidade, porque a cabeça fica trazendo os inputs, os pensamentos de, e eu vou fazer o que depois? E depois tem o que? E depois tem o que? E eu tenho que fazer isso, eu tenho que organizar isso. E até coisas que estão relativamente distantes, que vou ter tempo de organizar quando retornar para a cidade, do tipo, né, o evento do aniversário que eu vou fazer, e aí me ocorre, eu tenho que levar isso, se eu fizer uma lista de tal coisa, então é meio que o meu organismo mental tá aqui querendo funcionar, né, querendo gastar pouca energia, porque ele não é besta, e aí ele quer funcionar de modo a me manter naquele mesmo padrão de fluxo constante, né, de pensamento, de obrigação, de coisa que eu já costumo fazer. E aí, o que é que eu tô fazendo? Eu tô registrando essas coisas, tentando tirá-las daqui e pô-las no papel, expô-las lá, para que eu possa criar esse distanciamento e poder viver a paz desse lugar aqui tão gostoso, dessa chuva, desse frio, desse momento. E aí, à medida que a coisa vem, que eu julgo ser importante, eu registro, e aí abro espaço para estar aqui presente, né? Bem, resolvi passar o dia por aqui. Aqui é bem próximo à praia, né? Eu escolhi um lugar que fosse mato e praia ao mesmo tempo. Aqui é bem mato, aqui nem parece que nas redondezas tem praia. O sentimento que a gente tem ao estar aqui hospedada. Inclusive por aqui por dentro tem uma trilha que dá na praia, mas não é muito bom você ir sozinha se não conhecer, ainda mais num momento desse de chuva. E aí eu abortei a ideia de ir à praia, porque realmente tá muito frio, eu não tô conseguindo nem ficar ali fora por muito tempo, assim, eu tô congelando, minha gente. Eu sou muito friorenta, demais. Congelando é uma forma de dizer, tá? Eu tô com a mão bem gelada, inclusive. E aí eu resolvi ficar por aqui mesmo. Eu vou desfrutar do silêncio, da minha companhia, da leitura e dessas outras coisas que eu vou fazendo. Vez por outra também assisto a um vídeo interessante, estudo, escrevo. E faço nada também, que é o grande objetivo, né? Não é me ocupar fazendo um monte de coisa, não. Isso aqui eu tô fazendo porque tá fluindo, porque senão também eu durmo, porque tá bem frio. Enfim. E não dormi muito bem esta noite, mas também eu tenho esse processo sempre de adaptação
na primeira, segunda noite, nos lugares que vou, pela cama, né? Pela preocupação de ser um ambiente novo, ainda mais um ambiente tão dentro de mato, né? Então, do mato, eu fico pensando em algum bicho, alguma coisa. Isso é bem comum de acontecer comigo, quando eu faço viagens com esse perfil, né? E aí não dormi tão bem assim. E ainda tô com um incômodozinho na lombar, que vez por outra eu trago nos vídeos. Então, a depender de algumas posições que durmo, a perna, a posição que eu coloque a perna e deixei ela por muito tempo, eu sinto a lombar. E aí, quando eu vou me virar, processo natural mesmo, né, da dormida da gente, pra gente não deixar as regiões, os membros, tanto superiores quanto inferiores, dormentes, a gente se vira. Quando eu vou me virar, eu sinto a dor, um incômodo, uma puxada assim fina, sabe? E aí isso fez com que eu não dormisse tão bem, mas não foi ruim também. Foi só bem diferente, acordando bastante, mas estou muito, muito feliz, muito realizada de estar aqui, de estar abrindo esse espaço na minha agenda, especialmente antes de retomar as aulas, né? Essa semana eu tenho aula a semana toda e no final de semana é final de semana de pós, então eu tenho sexta e sábado de aula. Eu dou aula na sexta e já emendo com a pós, que é à noite, no período da noite, tarde e noite, e no sábado é o dia todo. Então, realmente vai ser uma semanazinha mais puxada nesse sentido. E como é gostoso poder ter esse momento, né? Abrir esse espaço, como eu tô dizendo, para só existir. Minha gente, tão bom, tão gostoso. Até editar vídeos, que me dá um pouco de preguiça. E esse editar bem, entre aspas, é um editar bem minimalista, é juntar os vídeos, né? E colocar algumas coisas que quero, mas assim, bem simples. É bom num ambiente como esse, né? Quando a gente tem espaço, quando a gente tem tempo. E eu tava fazendo tantas reflexões, já fiz tantas reflexões, já fiz tantas anotações. Uma delas é que a gente sempre tem tempo para aquilo que importa quando a gente abre o espaço. O problema é que a gente não abre, se sobrecarrega já mentalmente, acha que não vai conseguir, se atropela. Na cidade realmente são sempre muitas exigências, né? Muitos inputs externos, muito, como é que eu posso dizer, muita abertura que a gente dá para que as pessoas nos acessem pelo WhatsApp, que é uma ferramenta maravilhosa, é a melhor rede que a gente tem hoje, porque facilita muito a comunicação, sem sombra de dúvidas. É uma que de fato eu nem cogito ficar sem, porque por questões de trabalho também, né? E familiares, que são bem importantes. No meu caso, tenho a mãe com Alzheimer, meu pai está fazendo diálise, meu irmão não mora aqui. Enfim, o contexto que eu vivo pede que eu use essa ferramenta e que eu dê graças a Deus por ela existir. Mas ao mesmo tempo, quando a gente deixa essa possibilidade desse contato, né? Todo dia, toda hora, de estar vendo, e se a mensagem chega, a gente quer ser tempestivo e quer responder, a gente sobrecarrega. E no meu caso, eu já tive essa percepção aqui, que isso é uma das coisas que estão me sobrecarregando. Realmente ficar distante do celular, colocar momentos de olhar para ver se chegou algo, é muito importante, né? E eu vou fazer isso quando retomar agora as atividades de maneira religiosa. Quem se chatear vai se chatear, quem precisar de algo urgente que ligue, né? Isso já está escrito nas minhas mensagens, naquelas mensagens automáticas, e eu vou reforçar isso. Tenho dito isso para os meus amigos também, para as pessoas próximas. Se for algo urgente, ligue, porque essa coisa de você pega de uma em uma hora, tá fazendo uma coisa, aí pega, já tem um outro input, aí você quer responder porque você já sabe, porque se você deixa marcado, pode ser que desmarque, isso acontece muito também. E aí a pessoa fica sem retorno. Eu vou tentar administrar isso melhor. Tem um fator que me preocupa um pouco, porque como eu trabalho com aulas particulares, é muito comum que a gente faça ajustes na agenda, né? Porque não tem aquele compromisso, só sou eu e o aluno. Então, às vezes, ele tem alguma intercorrência, são vários, né? Ele tem alguma intercorrência, ele precisa comunicar antes, né? Mas a minha ideia não é deixar me afastar do celular de um dia para o outro. Então, eu sempre vou ver, eu só vou ver em horários mais específicos, né?
e de repente vou responder para a pessoa em cima, dentro do que ela esperava, em cima da hora, dentro do que ela esperava, mas vai dar tempo. Então eu vou tentar organizar essa logística para evitar esse contato, porque eu acho que isso tem me sobrecarregado muito. Eu acabo recebendo, como sou como é que eu posso dizer, a cabeça da história em resoluções, especialmente de coisas de família e do meu trabalho, porque eu trabalho para mim, eu acabo puxando muito essa sobrecarga de mensagens que chegam, e às vezes mensagens que podem ser tratadas ao final do dia mesmo, e que vai dar tudo bem, exceto pela ansiedade das pessoas, né, que fica ali, eu quero um retorno logo, porque eu preciso resolver tal coisa e tal. E no meu caso, ela vai ter que passar a esperar mesmo, e se for algo urgente, ela vai entender que vai precisar ligar, né? Senão vai ficar sem retorno e vai ser isso. Essas foram as reflexões, né, que tava fazendo há pouco. Não sei se faz sentido aí para você. Não deixa de ser uma associação livre. Os vídeos, esses últimos vídeos, estão fugindo um pouquinho do que eu costumo entregar aqui, né? Que é uma associação livre, como se eu estivesse no divã. E aí eu fico mais conversando com vocês, e como eu tô num ambiente diferente, eu tô gravando uns takes, né? Trazendo de como tem sido a minha experiência. Então, tem sido um formato diferente, mas que me agrada também. Não sei se vocês gostam. E eu estou constantemente associando livremente, me colocando nesse lugar, né? Como o Vera Iaconelli diz, desfrutando desse esporte radical, que é fazer essa autoanálise constante, que é se colocar na berlinda ali, mas não numa berlinda opressora, nem preconceituosa consigo mesmo, mas de me implicar nas minhas questões, sabe? De me haver com os meus dilemas, com as minhas ações, com o que eu tô querendo desver. Que isso acontece, né, minha gente? A gente vê as coisas, mas a gente não quer, né, encará-las. Aí a gente, o sentimento é: se eu desvisse isso aqui, se eu fizesse de conta que isso não existe, isso não existisse, assim, que isso não existe, que ele nunca existiu, seja lá o que for, seria bom, né? Não sei se seria bom, não. Eu mesmo não gosto. Mas seria bom se a gente tivesse essa capacidade de realmente fazer isso, que na prática não acontece, né? A gente só tá empurrando o problema para debaixo do tapete. E eu gosto de me implicar, de me colocar, sabe, como centro da minha própria vida, de análise, de melhoria. Então eu tô sempre associando livremente, seja oralmente, seja na escrita, né, ou só mentalmente mesmo, eu aqui comigo. Espero que você esteja fazendo isso aí por aí também, de maneira leve, de maneira saudável, produtiva para você. Não a produção neoliberal que a gente tem, né, no sistema capitalista, de produzir para ter mais, para ser mais. Não é só pelo fato de ser uma pessoa melhor mesmo, dentro do que é possível. Eu vou ficando por aqui. Vídeo, como sempre, longo. Eu não tenho jeito. Tem jeito. Vou finalizar essa leitura, cuidar até o fim, de Ana Cláudia Quintana Arantes. Sempre um prazer mergulhar nas obras dessa geriatra, dessa paliativista, dessa médica, dessa escritora tão fantástica, tão profunda, tão inteligente, tão sábia. Eu passaria aqui o resto do dia tentando dar todos os predicativos que ela merece, mas eu não vou perder esse tempo não, nem meu nem o de vocês. Vou fazer a minha leitura e a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Até!